Fala, meus amigos, por aqui Dom Emanuel. Hoje eu tenho o prazer de ter na presença e aqui no canal DBS Gordão Chef. Tá maluco. O irmão. Dom Emanuel, que eu conheço como DG, meu parceiro, né? Monstro, né? Rapper. Um dos caras que realmente aí contribuiu aí junto com a gente aí pra essa estrada que é o hip hop no Brasil aí, né? E de repente o Dom Emanuel, um monstro do charuto. Caraca, que satisfação, irmão. Pô, e irmão. como Dom Emanuel, como DG, os dois lados com esse seu é de excelência. Que Isso é legal. muito bom. De Irmão, eu verdade. quero agradecer sua presença aqui. A gente sabe que sua agenda é cheia. Satisfação. Você tem show aí logo mais, né? Vai Daqui a ter que estar pouquinho. viajando. Mas eu agradeço aí seu tempo, cara. E aí é legal, até a gente estava conversando aqui em off que quando eu entrei me especializando em charuto e comecei a fazer rede social, as pessoas não sabiam, né, que Não tinha que eu fui um músico rap, né? Fui um Exatamente. rapper e o DBS, cara, é um cara que sempre fui fã. E eu percebo, DBS, que você sempre foi um simpatizante do charuto, certo? Sim, cara, total, né, velho? Tipo, a gente tem muita influência naturalmente gringa, né, meu? Sim. Assim, em algumas referências. E pô, Big, que é pra mim uma das maiores referências que eu tenho, né? Nova York, né? Sim. Jay-Z, né? O próprio Nas, assim, eles sempre tiveram muito essa coisa do uso do charuto nos videoclipes e tudo mais. Verdade. E a gente tava conversando em off aqui que o rap sempre foi muito essa coisa, né? Sim. De apresentar, né? Aquela coisa que eles gostam, ou dos carros, ou das paradas que eles usam na particularidade, como o charuto é um exemplo, Sim, né? verdade. Então eu me identificava demais. Fora isso, tinha os filmes também que nós gostava muito, né, cara? Então, pô, desde, sei lá, o Poderoso Chefão, ao próprio Scarface, né? Isso eram tudo referências que a gente tem maior satisfação, assim, de ter na vida como referência. E o charuto tava lá presente lá, tá ligado? Isso é muito Maravilha. louco. E você aceita fumar um charuto comigo? Lógico, meu parceiro, agora Vamos mesmo lá. aqui pra... Cara, esse charuto aqui é um Daneman, mas o blend desse charuto, quem fiz fui eu, num negócio que se chama Seminário de Imersão. A Daneman é uma das maiores marcas do Brasil. Desculpa eu ter colocado a mão no seu charuto aí. Isso. É uma das maiores marcas do Brasil. E esse charuto é um charuto 100% brasileiro. Quando a gente fala em blend, assim, é como se fosse um prato do chefe de cozinha, ele que pensou nas folhas. Entendeu? Entendeu? Top, Quando top, você faz top um demais. charuto, você tem uma planta de tabaco e aí por piso foliar, cada piso de folha, você vai ter uma particularidade. Um dos pisos é responsável pela fortaleza do charuto, um outro piso é responsável pela combustão, outro por aroma, então você tem que fazer uma mistura Caraca. que seja, porque o charuto ele precisa ter tudo isso, o equilíbrio, ele precisa queimar, ele precisa ter sabor, precisa ter fortaleza. E vamos aí, cara. Tá maluco? Muito foda. Essas informações é muito foda, irmão. Eu vou fazer o serviço para você aqui. Certo. E depois eu vou te ensinar você fazer você mesmo, a gente não tem tanto tempo aqui. Cortar e acender, Cortar e para você acender. dar uma olhada como é que é. Quando você faz um corte aqui, ó, no início da curva, Certo. tá? A gente só dá uma giradinha aí. Cortou, tá certinho. E para acender também a gente nunca... Você pode ver nos filmes aí, eu não tô falando, pessoal, assim, que existe o certo e o errado. Existem melhores dicas para uma melhor experiência. Certo. Então quando você acende um charuto aqui na boca, você já começa a esquentar ele demais e ele pode aportar algumas particularidades que não sejam tão agradáveis. Então o mais legal é que você acenda aqui com o calor da chama e vá girando ele, iniciando pelas laterais. E aí você já vai conseguir ter o início de uma degustação melhor, com o calor correto e a combustão já vai ser mais correta. Isso sempre acontece, DBS. Quando eu vou gravar, o isqueiro acaba o gás, por isso que eu já trago dois. Eu já trago dois, entendeu? Muito top. Maravilhoso. E aí, só para uma explicação rápida, a gente sempre inicia pelas laterais, você está vendo aí. E a gente termina acendendo pelo centro, porque no centro tem uma folha que se chama lirreiro. Lirreiro é a folha do topo da planta, essa folha que aporta a fortaleza do charuto. E ela tem uma combustão diferente das outras. Entendeu? Então se você acender pelas laterais e terminar pelo centro, é a maneira mais indicada aí. E é claro que num serviço de sommelier de charuto eu estaria aqui com uma luva e tal, mas a gente está entre amigos, o álcool gel Com certeza. passou na mão antes de pôr a mão no charuto. Então,
Aqui quando você vê tá tudo cinzinha, tá praticamente aceso. A gente oxigena e... Muito foda isso aqui, meu parceiro. Eu vou te dar uma dica, assim, que é uma dica que às vezes é óbvia, mas não se traga, né? Você sabe que o charuto você não pode tragar. Você pode ter uma dor de cabeça aí, alguma coisa desagradável aí. E esse charuto, cara, querendo ou não, é um charuto legal, porque quando a gente fala iniciante, é a pessoa que não fuma todo dia. Certo. Então ele é um charuto que ele não tem uma fortaleza muito alta. E ele vai ser um charuto legal para você que talvez não esteja acostumado. Você não fuma assim muitas vezes, né? Qual foram as suas experiências com charuto que você já teve? A maioria das experiências, a primeira experiência foi em videoclipe, né? Levando para videoclipe já nessa coisa de trazer essa parada do vídeo. Eu tenho um vídeo chamado Gordão. O Gordão Nunca Tá Só. Você viu o Gordão lá com o charutão? Sim. E se eu não me engano, Que Nem Judeu também, que é um grande clássico nosso, clássico. ele tem uma cena ali onde eu tô com charuto também, entendeu? Então assim, já faz parte da minha história essa parada aí, que legal, né? cara, que legal. Até mesmo por influência, como eu falei, dos gringos, né, cara? Não que fosse uma coisa casual na minha vida. Meu pai sempre fumou fumo de palha, certo, né? Então sempre teve essa coisa do tabaco dentro de casa, né? Sim. De alguma forma, mas não charuto, entendeu? Que legal. E até que a gente estava comentando aqui no início, vocês podem até me corrigir nos comentários aqui se eu tiver errado, tá? Mas pelo que eu enxergo e pelo que eu conversei com o DBS aqui, a música rap e um pouquinho do reggaeton são os gêneros musicais que mais valorizam e mostram charuto nos clipes e os caras no dia a dia, os artistas no dia a dia, né? Então, eu também fui influenciado por filmes e por videoclipes. E hoje eu me especializei, eu fui por outro caminho, né? Tá maluco. A gente até fala que o cara que... você é músico de qualquer vertente, não só do rap, você não para, dá um tempo, né? Exatamente. Mas eu fui influenciado por isso, né? Com certeza, com certeza. E assim, né, diferente da minha experiência. E assim, uma parada é muito louca no rap. E outros estilos, logicamente, mas o rap tem muito isso, né? Quando ele se identifica com alguma coisa, né? Por exemplo, Sim. o chapéu, o cangol, né? O charuto, né? Tem uma coisa, as peças, né? Sim. Carro, Timbre, né? O próprio carro mesmo, com o latino e tudo mais, aquela coisa do lowrider. Então a gente traz muito essa coisa com força, né? É verdade. Da música, do objeto em si que a gente cultua, né? Que a gente gosta, né? E o dia a dia, o lifestyle, né? Então a gente tem muito isso. E o charuto faz parte disso, sabe, cara? E o charuto é uma parada que é muito louca, que ela traz também uma questão do status, né? Uma coisa de um cara de imersão periférica, né? Sim. Pra de repente estar no momento, não que você precisa estar milionário pra fumar um charuto, não tô falando disso. Mas isso é importante falar. Você entendeu? Isso é muito importante. Mas assim, a questão dentro dos clipes mostram isso, né? É como se fosse algo não acessível. Uma vitória. Uma vitória, mas ao mesmo tempo não acessível. O que você não teria acesso. E aí, de repente, quando esses caras têm acesso, mesmo trazendo essa parada, né, conseguir ganhar uma grana e tudo mais, ele dá acesso a nós também, que às vezes não tá milionário, né, fala assim, pô, mas o que é aquilo ali? E você vai buscar e às vezes você vê que é acessível. É verdade. Né? Só Abre precisa a mente, aprender. né? Exatamente. Isso entendeu? é muito interessante falar. Abre a mente, tipo, você entende que aquilo não é nada impossível. E a música rap, o Brasil... No início não era assim, mas a música rap americana ela sempre foi uma música de prosperidade. Sim, de prosperidade. Comigo. E aí acaba que mostra para quem escuta ali, para quem acompanha, para quem gosta, que é possível você vencer e você conquistar seus objetivos, né? Sim, essa é a visão, irmão. Eu falo pra você porque é o seguinte, até tô escrevendo um livro, né? Um livro que eu tô fazendo agora, que era pra esse ano, mas acabou ocorrendo algumas paradas, vai sair pro ano que vem. E eu falo exatamente desse resgate de autoestima que eu recebi dentro do hip hop, sabe? Essa coisa de falar assim, é possível, irmão. Nem todo mundo vai ser bravo, nem todo mundo vai ser, mas você pode estar num lugar seguro e fazer suas escolhas. Sim. Então eu acho que o principal do hip hop em si, como resgatador, como de repente essa coisa da inclusão, de falar assim, não, cara, é possível sim, não existe uma barreira, entendeu? Você precisa estar executando, precisa acreditar e ter objetivo e trampar. E assim, foi o que eu trouxe pra minha vida, tá ligado? E quando a gente fala isso, dentro até tendo acesso a um charuto, até mesmo tendo acesso a outras paradas, entendeu? É exatamente esse desafio, essa provocação que o hip hop faz. Sim. Às vezes parece que o clipe é só ostentação, mas aquilo não é só ostentação. É um canal de imaginação, é um canal de colapsação.
sabe? De você dizer assim, cara, eu tava ali em Osasco como um Guimê da vida, né? Que no outro os caras falam, mas não é hip hop, mano, é tudo hip hop, velho. Com certeza, música urbana, mano, você entendeu? Então, assim, que de certa forma, assim que eu falo é uma forma de acesso, uma forma de você olhar um igual e falar assim, pô, é possível. Entendeu? Então acho que a parte mais louca desse movimento é isso. Foi o que fez comigo. Notorious Big, né, cara? O Notorious, diferente, por exemplo, de um pouco antes, Dr. Dre, Jay-Z, o próprio Snoop ali surgindo, era uma bagulho de quebrada. Sim. Era um barato, tipo assim, você todas as rolês, as festas, né? Tudo na quebrada. Você, ainda, por mais que você tivesse saindo da quebrada pela sua música, o seu reduto, o seu cenário era a quebrada. Quando você parte para esse lado mais, quando o Notório surge, quando outro surge, eles trazem uma nova realidade, né? Um requinte maior, um requinte maior, né? E assim ele fala assim, é possível também, né, mano? Pô, então assim, as letras falam disso, né, cara? Pô, eu era um nada, eu era tirado, irmão. Eu busquei, eu fiz a minha, entendeu? Então é o seguinte, vamos falar um montão pra você, mas você tem que ir lá e buscar a sua parada. Então isso é a parada, entendeu? É isso que é o hip hop, entendeu? Pra mim, pra nós, entendeu? Que legal. E uma coisa que eu acho legal é que principalmente a música rap brasileira como negócio e o charuto como negócio, ambos são movidos à paixão. A paixão, exatamente. Porque se você não tem paixão pelo charuto, cara, pra você ter uma ideia, para você fazer um charuto da semente até o charuto ficar pronto aqui na sua mão, é uma média de 3 anos. Uma média. Porque algumas fábricas e plantações usam formas diferentes, mas vamos colocar numa média de 3 anos. Então, que investimento que você vai colocar e talvez não tenha certeza do retorno, porque a gente depende também de colheita, de terroir, de clima. Esses dias aí em Cuba deu acho que foi um terremoto lá, acabou com um monte de plantação. Acabou com um monte de plantação. Meu Deus, é louco. Ou seja, o prejuízo é grande e aí os caras vão parar? Não para, é paixão, é bem isso mesmo. Os caras vão falar, não, ano que vem, vamos consertar tudo. Vamos consertar tudo de novo. Então isso é muito legal. E, meu amigo, queria que você contasse um pouco da sua história na música. Eu sei de alguma coisa, mas você sabe que o público que a gente vai falar aqui, muitas pessoas que vão assistir, que vão vir pela música, exato, talvez não conhecem o Dom Emanuel. Exato. E muitos caras do charuto também não conhecem falar DBS, com certeza. Então seria legal você contar um pouco da sua história aí, que cara, é sensacional, cara. Então a música, na verdade, eu comecei ali em 93, 94, né, influenciado por um parceiro, o Carlinho, dentro da escola mesmo, né? Um pouco antes disso, a gente, logicamente, fã do hip hop, a gente conheceu a chegada, né, dos grandes monstros como Taíde, N de Naldinho, o próprio Racionais MC, né? E a gente teve essa felicidade, né, de ter uma escola dos anos 80, finalzinho dos anos 80, né, cara? Muito influenciada, logicamente, na questão política pela questão até mesmo dos Estados Unidos mesmo, Boogie Down Production, o próprio Public Enemy, o próprio NWA surgindo ali, né? E o Racionais traz essa vertente e outros grupos, né, como o Sistema Negro, também traz essa vertente, né? E aqui no Brasil foi diferente. E a gente foi realmente, foi uma pancada quando de repente saiu aquele primeiro álbum do Racionais, onde mudou tudo, né, mano? Com certeza. Então assim, e eu fui um desses caras, periférico, né? Filho de empregada doméstica e de ajudante de pedreiro, que tava ali. Que o bichinho picou, né? Que picou, cara, que falou assim, velho, então não é só ficar baixando a cabeça e falar simplesmente é aqui que você vai ficar. Sim. Dá pra realmente criar um caminho, dá pra realmente ter uma voz, dá para realmente, de repente, se incluir, porque até ali nós achávamos que nós nem fazia parte do Brasil, nós era tipo a mão de obra aguardando alguém escalar a gente para trampar em algum lugar. Essa análise isso, é estranhaço, cara, é muito estranho isso, assim, um sentido como se não faz parte de nada, assim, você vai parte da sua família, não tô falando isso, pelo contrário, isso é muito amor. Eu entendi como mas você entende, sociedade, né? Como sociedade, irmão, realmente a margem da margem, né? Então era muito doido, então extrema pobreza, aquela coisa toda, mas muito feliz, graças a Deus, uma família amorosa. E a gente, ali no hip hop, a gente dá aquele despertar e fala assim, peraí, mano, eu sou um ser, né? Um ser pensante, um ser único, né? Uma pessoa que, de repente, tem que cultivar os seus sonhos e realizá-lo. Não é só simplesmente esperar alguém chamar para... Né? Minha mãe trabalha de empregada doméstica, eu, de repente, vou de repente, ser recrutado para algo ali ou próximo, né? Sim. Mas sempre num cargo que, de repente, que não é problema nenhum, tudo é trabalho. Claro. Mas
o preconceito tá no quê? Tá no pré, né? Dizer, você serve para isso, né? Sim. Então, o pré, né? Pré dizer assim, ó, você serve para aquilo, por exemplo, um cara engravatado, um negro engravatado, você é segurança, não é um problema com segurança. Mas há um preconceito quando você olha para um cara e fala, ele só tá engravatado quando é segurança, entendeu? Então rolava isso, sabe? Então, o filho da Maria, né? Da Dona Maria e tal, o que não pode fazer para ele? Ah, pode fazer isso, pode limpar os negócios ali, pode fazer, sabe como é que é? Então eu tava ali aguardando aquele momento até o rap me picar e eu falar assim, pô, velho, eu quero viver alguma coisa que eu seja feliz, eu quero me libertar. E foi isso, uma libertação. Então assim, que legal, cara. Em 2000 até ali curtia, né? O disco do Racionais 89 foi maravilhoso, a gente curtia, mas chegou em 2002 o álbum do Câmbio Negro, né? Sub-Raça. Meu Deus, cara, aquele álbum foi uma pancada. E ali eu falei assim, eu não consigo mais ser só o cara, o ouvinte. Eu preciso executá-lo, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E foi ali que comecei a pensar em ter letras, em ter um grupo e tudo mais, junto com o meu parceiro Carlinho, né? Sim. Que era da minha classe, a gente ficou impactado. E foi ali que começou tudo. Em 93, 94, nós montamos um grupo chamado DBS. O meu nome é Darcy Braga de Souza, uma amiga do meu pai que chama Juraci. Né? Aí ele falou assim, eu vou colocar um nome unissex em você também, só para você entender como é traumatizante. Aí o meu veio desse, tá ligado? Darcy Braga de Souza. Aí eu coloquei o nome do grupo de DBS MCs. Só que aí meus parceiros começaram a falar, pô, mas DBS MCs só tem você no grupo, aquela coisa de grupo e tudo mais, né? Aí eu falei, não, cara, o nome vai ficar, vamos mudar o nome então, é Dinastia Black Social, resumindo. O DBS permaneceu, só mudamos o significado. Isso a gente mesmo como grupo, e foi de 93, 94 até 97 ali. Acabou o grupo, aquela coisa toda, nem sabia mais se eu ia cantar, né, mano? Passando por várias fases, aprendendo, festival na época, né? E peguei um nome na quebrada, né, meu? E tudo mais, mas chegou um momento ali que o bagulho deu aquela definhada. O meu principal parceiro, que era o Israel, acabou indo pra igreja, aí eu desanimei, né? Treta com a namoradinha, aquela bosta toda de pré-adolescência, a carreira e a foda toda, né? E aí, cara, em 98, o Negro Rico, meu irmão Negro Rico, salve Negro Rico. Porra, o Negro Rico meu irmãozaço, tinha entrado no RZO, né? E eu já tinha relação minha muito grande com o DJ Negro Rico e com o Cia, que era a mesma quebrada que a minha, Carapicuíba. E foi a hora que ele me chamou pra ir no ensaio da RZO, cara. E ali eu nem bem dizer, eu tava cantando, mas ele falou, não, você não pode parar não, que tinha umas músicas minhas, que ele achava que eu era um MC que tinha um potencial. E ali no RZO foi a minha primeira grande oportunidade, né, velho? Foi a hora que eu encontrei a Negra ali, né, mano? Pô, Sabotagem, nada humilde, né, ali, né, mano? Dom Pichote veio depois. Sim. Mas o Negrúcio, o Calado, né? E por aí vai, uma grande escola. E os mestres Sandrão e Elhão. O Elhão, não, pelo amor de Deus, mano. Ali na época era ainda no Negro Rico ainda, ele era DJ, depois mudou pro Cia. Mas assim, foi minha grande primeira oportunidade. Na verdade, eu só fui lá pra cantar, na primeira vez eu fui lá, participei do ensaio. Quis a oportunidade com ele, eu até falei, né? Eu tinha lido num livro que é A Magia de Pensar Grande, que foi o livro que mudou a minha vida realmente. Cara. Né? David Schwartz é o nome do autor. Ele realmente mudou minha vida em 96, quando eu ganhei, 97, quando eu ganhei esse livro aí. Eu até canto na música, em 97 eu estava, contei dentro das mãos quem estava comigo, né, mano? Aí eu ganhei do Anderson Frandi, que hoje é DJ Dead Rock. Ele me deu esse livro, e nesse livro falava o seguinte, entra no túnel, né? E eu pedi pro Elhão, pra mim, de repente, mano, não precisava cantar, mas eu podia carregar as picape, podia inventar uma moda, né? Eu queria estar ali, só queria estar aprendendo. Queria estar nos shows, aprendendo. Exatamente. Só que o Elhão falou que não, que ele queria, que ele achava que eu cantava bem e tudo mais, não tinha um espaço pra mim ali, que ele estava ajudando outras pessoas, mas na melhor oportunidade ele ia dar um salve, e foi o que aconteceu. Chegou um grupo lá que eles ajudavam, que eles tretaram o grupo, e o grupo acabou e ficou só um MC. Eu não fui lá no RZO nem pra cantar com a RZO, fui lá pra ajudar esse grupo. Vai vendo só, fui lá fazer para reforço de voz, irmão. Caramba. Reforço de voz, as meninas se entenderam, o Maurício, né, que é o Ponto Negro, né? E aí o grupo voltou e o Elhão falou, não, fica aí, já chegou, né? Fica aí. Foi assim que a minha história começou ali, cara. Caramba. Eu fui lá para refazer reforço, então assim, entra no túnel, uma palavra que eu sempre vou deixar para vocês, irmão. Eu falo sempre, é chato, mas, mano, quer fotografar? Não precisa chegar tirando foto. Pode chegar limpando a lente, preparando um lugar, muito entendeu? Importante. Carregando um case, não tem problema, irmão. O importante é o seu objetivo. E o meu objetivo era aprender com aqueles caras. Era crescer com eles. E foi o que aconteceu. Numa grande oportunidade ali, o Elhão acabou perdendo a mãezinha dele, 2 shows das Afex, clássicos, das Afex no Palmeira. Ele fez o primeiro, o segundo ele não conseguiu ir. Nisso daí eu estava 3 meses ensaiando, sem ir pro show.
Tá entendendo como é o tempo? Tá entendendo como é as oportunidades? Às vezes não vai aparecer, Se preparando, né? Não vai estender um tapete vermelho pra você, irmão. É assim mesmo a parada. E aí eu fui só no show do Desafio, porque era um show internacional, eu pedi pra ir. E eu tava lá. Só que no dia, coincidência, DG, quando eu ganhei o disco do RZO, quem me deu foi o Elião, que o Anderson Franja foi. Só que eu tinha, no mesmo dia que eu conheci o Elião e ganhei o disco do RZO, eu tinha um CD do RZO pirata no bolso. Nossa. Porque, mano, de real, irmão, de real, eu antigamente, mano, eu era duro, mas duro mesmo, vamos colocar ao extremo, né, velho? E o que eu fazia? Carapicuíba, a região lá nossa, lá a parte bancária era longe, deu uns 15 minutinhos. Eu ia a pé, né, mano? Gordão ia a pé, pegava o dia da condução e sobrava um dinheirinho. Com aquele dinheirinho que sobrou, eu fui lá e comprei um CD pirata da RZO. Caramba. Vai vendo, irmão. Na hora que eu tô indo embora, quem passa? Anderson Franja, ele falou, tá fazendo o quê, irmão? Eu falei assim, mano, eu tô indo embora, né, mano? Acabei de pagar umas contas, porque pra descer nós vinha, né? Mas pra subir, né? Nós foi grandão, né, mano? Daí tinha que voltar de ônibus. Aí o Ganja, o Franja falou assim, mano, eu tô indo no rolê ali, vão comigo? E na época, era aquela época, pagou o rolê, nós tava dentro, né, Lógico. mano? Era o rolê e a esfirra, irmão. Pagou, nós tava dentro, tá ligado? Aí eu fui com ele, que ele tava indo pra onde? Pra casa do Elião. Chegou lá, mano. Você com CD. E eu com CD, mano, por Deus, pelos meus filhos, que é a coisa mais sagrada que eu tenho na vida. Tá ligado, mano? Cheguei lá, velho, até com vergonha, assim, porque depois que eu falei, você tá no RZO? Tá no RZO mesmo. Chegou lá, tava as caixas, né? Tinha acabado de sair. Sim. Um monte de caixa de CD original. Caramba. Ele falou, já pegou o CD, Anderson? Não. E o seu amigo aí, o DBS? Ele falou, acho que não, né, gordo? Eu falei, não tenho não. Ganhei um original no dia que eu comprei o pirata. Quando eu cheguei em casa, depois desse rolê, mano, vai vendo só, eu fiz um rolê com o Elião levou nós lá pra galeria, vai vendo só, mano, o dia que eu comprei um pirata do cara, eu tava com o vocalista principal, vivendo aquele momento. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu ensaiei foi uma parte do Ed Rock, uma música chamada Lei. Sim. Então eu decorei e escrevi a letra. Não sabia por quê, mas tava fazendo aquilo. Essa música bombou. Você entendeu? E anos depois, quando eu tive a minha primeira oportunidade, qual foi a parte que eu cantei no show? A Lei. Porque eles falaram assim, ou quem sabe cantar, porque o Elião tava mal, infelizmente a mãezinha dele foi embora. Nós tivemos que improvisar no Clube da Cidade, clássico Clube da Cidade. Aí, mano, na hora que ele falou assim, e aí, quem sabe cantar o quê? Eu sabia exatamente qual, a Lei. Aí eu falei, você canta a Lei, da parte de rock, então vamos ver se sabe mesmo. Na hora que eu cantei do meu jeito, né, interpretei do meu jeito, quando eu dei uma acalmada, depois daquele coisa toda, quinta-feira teve um ensaio, aí o Sandrão chegou e falou, o DBS fez um estilo muito louco com a rima do Ed Rock e tal, vamos tentar de novo no próximo show. O Elião já olhou meio torto, falou assim, mas será que tá preparado mesmo? Ô, irmão, tô falando. Aí o pessoal que tava lá, não, foi legal pra caramba. Aí, na hora que o Elião veio cantando, falou, já era, só parte. Já entrou. Então, eu entrei no RZO cantando um pedaço da música do Ed Rock, irmão, nem música minha era, você tá entendendo? E ali foi minha história começou no rap ali, todo o Brasil começou a conhecer, tive a felicidade de ter grande irmão do Sabotagem, né? Acho que talvez nós somos os caras que mais tem música com Sabotagem, Negrali e tudo mais. Aí cantei num disco do KLJ, né, que é um clássico, né, mano? E que junto com a RZO e Sabotagem, que é Piripaque. Cantei no Pregador Lu também, abençoado, também foi lá e me colocou no álbum dele, depois daquele Segunda Vinda Cura, que pra mim é um dos maiores álbuns de todos os tempos, um dos maiores, tá entre os 10 pra mim. E aí no próximo álbum ele já me chamou, tá entendendo? E aí... É isso aí, ó. Você vê que não apagou, né? Você é maluco, você é bom demais. E aí, cara, né, nessa daí eu já tava cantando com o Pregador Lu, Apocalipse 16, cantando com o KLJ do Racionais MC, e aí veio o disco do Monstro do Canão, Sabotagem. E aí o Negão também me deu essa oportunidade de cantar na Respeito é Pra Quem Tem. Aí nós veio daquele jeito. Na sequência nós viemos com o meu álbum, né, mano? Naquele jeito independente. Eu comprei seu álbum original, viu, DBS? O Clã da Vila, irmão. O Clã da Vila, eu comprei seu álbum original na galeria. E, cara, CD eu nem sei onde tá, mas eu comprei seu álbum original e essa música aí, o Clã da Vila, é muito legal, cara. E assim, para as pessoas aí que estão até, sei lá, um pouco perdidas aí, para vocês entenderem, o RZO é um grupo que é um grupo muito tradicional do rap nacional. A gente pode colocar entre top 3. Total. Top 3, irmão. Como Racionais, RZO e a gente pode escolher um outro artista aí. É um dos maiores grupos de todos os tempos. E o Elião, o RZO, o RZO é feito pelo Sandrão e Elião, que são os elos principais. Exatamente. E tem os colaboradores, como a gente fala no rap, a banca, né? A banca. Que aí tinha o Sabotagem, a Negrali,
o DBS, Só os humildes. o Negro Útil, o DJ Cia, o Negro Rico também já fez parte. São todos esses artistas, são grandes artistas da música rap brasileira. E o Elião, ele é conhecido por ter ensinado o Sabotagem a cantar. Não ensinado, mas lapidado. Lapidado, irmão. Lapidado, que tem a famosa laje do Elião lá em Pirituba. Clássico. Onde era a escolinha desses monstros. Total, irmão. Né? Escola original mesmo, de exigência máxima. Ali era o seguinte, se você não, ou você evoluía, ou você nem aparecia na foto. Então, realmente, é um lugar que trouxe pressão, né? E a gente aprendeu muito, desenvolveu muito, assim, e a história tem contado isso, né, cara? Para muitos, o cacique de ramos do rap, né, cara? E assim, eu não sei se é pra tanto, né? Eu sou meio suspeito, mas a história tem contado coisas boas sobre isso. Eu fico feliz quando eu ouço, né? Que esse encontro realmente entrou e de certa forma influenciou, né, outras gerações, né? Sim. Esse encontro, tanto da parte do DBS, Sabotagem, como da própria RZO, que é a história com a própria Negra ali no meio das minas rimando, né? E várias outras coisas, fora de Nadir também, que depois de um tempo, né, a rainha do hip hop, encostou lá o Noiva de Chuck, né, que é o álbum dela, que é clássico também, foi feito ali, com nós, na banca ali, então quer dizer, tem muita história. Foi com a benção do RZO. Exatamente, foi com muita história. Isso então, é muito importante. Para mim, quando eu o rap é difícil, né, pessoal? Assim, não é uma coisa... As histórias que ele contou aqui, vocês já enxergam como é difícil e é movido a paixão. Exato. E eu lembro que quando eu consegui também algum destaque na época, a bênção de alguns artistas, como Realidade Cruel, o Pregador Lu, o Mr. Catra, a Vanessa Jackson... e outros artistas, o Sampa Crio, são artistas que eu cantei junto. Exato. E isso é muito importante pra gente, vale mais que dinheiro. Muito porque importante. É o reconhecimento de grandes artistas, que nem o Sampa Crio, por exemplo. Eu tive o prazer de participar acho que foi o penúltimo último álbum deles. E, pô, Sampa Crio estava quando era pequeno, quando era criança. Irmão, então, assim, vale mais que dinheiro. Então, assim, isso é a paixão que a gente está falando, que tem muito a ver com o charuto, né? Exatamente. Você é apaixonado por aquilo que você faz. E principalmente na música rap, vamos colocar em uns 10, 15 anos atrás, pouco se pagava cachê, a estrutura era muito precária da maioria dos eventos. Com certeza. Hoje em dia tá muito melhor, muito cara. melhor. Eu fico até feliz porque as plataformas de streaming, YouTube, Spotify, conseguiram gerar uma renda para quem tem visualizações com e tal. certeza. É uma coisa. A segunda coisa, conseguiu gerar liberdade. Porque quando a gente começou a DBS, o caminho era a rádio. Exatamente. Nossa música tocou na 105, que era a rádio que abria espaço pro rap da forma que é. Mas se você quisesse tocar numa outra rádio, a sua música não podia falar palavrão, tinha que ter 3 minutos e 30. E qualquer palavrinha ali podia fazer com que sua música não fosse aprovada. Voltar pra trás, é verdade. Travava em E geral. hoje não, cara. Os caras falam o que querem, colocam no YouTube, colocam no Spotify, se der visualização, nem show você precisa fazer. E na nossa época, que se não fizesse show, não ganhava. Não ganhava. E ainda tem os espertão, que aí eu vou te pagar, depositar na segunda-feira. O rap, é por isso que tem a paixão, porque tem as dificuldades. E a gente passou por tudo isso. É um movimento realmente que amadureceu muito, não que não houvesse profissionais na época, como qualquer lugar sempre tem, mas assim... Foi um movimento forjado muito ali naquele, o meu amigo faz, o outro faz, o meu parceiro está fazendo. E até um ponto funciona, mas quando a gente fala de profissionalismo não tem jeito, a gente tem que ter o melhor, não é, mano? Às vezes eu falo até pros amigos, assim, falo assim, né? Às vezes o cara que você não gosta é o melhor profissional para estar com você, irmão. Por quê? Porque ele é o profissional, ele é o cara Eu acho que hoje abriu a mente das pessoas. É muito louco. Antigamente todo mundo queria cantar. Não era assim? Todo mundo queria cantar. A gente ia fazer um show em um lugar assim pequeno, só tem os grupos vendo os grupos. Fica tranquilo que isso acontece. É os grupos vendo os grupos. E hoje em dia eu tenho um público, tem o cara que faz clipe, isso faltou muito antigamente. Mano, faltou demais. O cara que faz clipe, o cara que tira foto, o cara que faz vídeo, o cara que edita arte, gráfica. Muito louco. O cara que tem um site, um blog. Você tem os profissionais que tá movimentando ali, né? Até pra mim, que sou um cara com que você falou que vem desse período, pra mim começar a ter o público, por exemplo, feminino, foi algo muito doido pra mim, mano. Eu não sabia nem lidar com minhas fãs, cara. Você entendeu? Porque como eu me mantive trabalhando, eu acabei aderindo a um público que já também era mais antigo, mas peguei um público mais novo. Foi um meio misto. Sim.
E esse público mais novo é fãs mesmo, já mudava o perfil, não era o cara que cantava que gostava de você porque você estava fazendo alguma coisa. Era um cara que estava ali como fã para ouvir a música. Ele fazia outra coisa totalmente diferente, eu era dentista, eu era coisa, entendeu? E lidar com esse público para mim foi uma adaptação, entendeu? Porque era um novo de paixão, não era só tipo, ou eu quero de repente entender como você faz, me dar uma dica para mim fazer também. Né? Eu gosto da forma técnica, era muito técnico, né? Eu gosto da forma como você rima, ou aquela letra. Não, ali não, eu gosto pra caramba da sua música, irmão. Isso aqui mudou. Que é legal. Você tá entendendo, velho? Então, uma mina falava, nossa, aquela música sua antes das 6, pô, mano, minha música, quando eu casar eu vou usar ela. Esse tipo de coisa era novo pra mim. Então, assim, pra mim foi muito doido até se adaptar a isso, cara. Essa mudança mesmo de perfil. Essa geração não, né? Eles já catam uma geração já onde tem muito fã, né? Fã da música de dele, verdade. né? É aquilo que eu sempre falo, cara. O cara. As músicas que por vezes não são músicas que me agradam e te agradam e fazem sucesso. Com certeza. Elas são legais, porque o grande público, ele quer saber se a música é legal ou não. Exatamente. Não quer saber se você tem o flow assim, que você rima a primeira com a terceira, com a quarta com a quinta, que o refrão é não sei. Não, cara, é legal. E às vezes pra gente que eu tô um pouco afastado, você que trabalha ativamente nisso, você escutando, você fala, pô, tá mal mixado, tá isso, tá aquilo. Exatamente. Mas o público não tá nem vendo, irmão. E a gente começa a perceber que a música ela não é só a música em si. É até a pessoa que tá ali na execução, cara. Sim. Já aconteceu, o cara fala, pô, mas esse bagulho virou, tá, mano, mas eu vou conhecer os caras, eu falo, mano, o cara não é só a música não, o cara é realmente fantástico, ele passa uma luz, carinho pro público, ele tem uma troca de energia. E tem coisas cara, que é assim, cara, que né, na cara? música, como qualquer arte, porra, o cara tem uma energia boa. Exatamente. E acontece, cara. Muito louco. Mas ele é isso, ele é aquilo. O hip hop sempre teve isso. Teve essa parada. Eu digo hip hop, quando a gente fala hip hop, a gente fala de grafite, de break, de DJ, de MC. Sempre teve essa coisa do ego muito grande. E uma banca não gosta da outra, um artista não gosta do outro, por nada. Poucos caras vão se resolver e falar, ué, por que você não gosta de mim? Por que eu não gosto de você? E uma coisa que trazia um pouco de rixa, que até historicamente o hip hop em si, até mundial, né? Traz isso, né? Das tretas, das diss, né? Das coisas isso. E todo mundo que era meio que saindo de uma forma, né, mano, ali lateral, né? Por outro país como o Brasil e a França também. Eu vejo que acontece isso no mundo. Traz um pouco dessa rixa, né? Traz um pouco dessa coisa das bancas quebradas. Nós é oeste, nós é leste, né? Nós é da norte, né? Quem é da norte, né? A Zona Sul domina. Então rola muito isso. Eu lembro que quando eu tava bem ativo na música, teve um cara que fez uma música pra mim. Assim, era pra mim, mas não era. E aí eu liguei pra ele, falei, cara, não fica gastando beat não, quando a gente fala beat é o instrumental. Não fica gastando beat não, porque sabe como, se você quer copiar os gringos, os americanos, se você quer copiar os caras fazem isso planejado pra ganhar dinheiro. Exatamente, velho. A treta ali tá gerando muito. Tô mentindo? Irmão. Você tá maluco. Porque quando a gente tá falando aqui, pessoal, diz é uma música, um cara faz uma música falando mal do outro. Do outro, exatamente. E tem algumas diz clássicas, tipo de 50 Cent pra Ja Rule. Nossa, Maria, tem várias. Jay-Z, Nas. E por aí vai. A mais clássica, acho que de todas, que é No Vaseline, do Ice Cube, pro Easy. Então tem muita coisa. Tem até a música Superman do Eminem pra Mariah Carey. A Mariah Carey devolveu. Devolveu também. O ex-marido dela também quis entrar na treta. Mas isso gera business muito cara. Business. Isso muito, gera muito. business. E aqui no Brasil, eu acho que assim, não sei, eu acredito que até hoje, tá? Não sei se existe ainda essa maturidade. Porque nos últimos tempos aí eu vi um grupo fazendo música pro outro. Tem até o Café com Bolacha lá, né? Do Ice Blue. Pra resolver isso aí, pra ficar... Mas assim, eu acho que o pessoal precisa ou faz o negócio de todos, né? ou então, meu amigo, resolve assim, no celular. O Ice Blue mesmo, eu entendi até a visão do Blue, né, mano? O Blue é um cara sério, mano. E aí, que eu tava tendo que falar nisso, eu tava no oculista ali, o Blue é faixa preta, né? E o cara treina com ele com o Pichote. O Pichote o bicho é brabo. Aí, o que acontece? O Café com Bolacha, ele chamou muita atenção dos caras, porque nós estávamos no meio de uma pandemia nervosa, né, mano? E o rap sempre teve um protagonismo nessa coisa de ação, né? Sim, verdade. E os caras estavam nas tretas meio que de mulher, né? Meio que trocando ali, né?
na particularidade deles. Sim. Eu senti que mas, não era... Mas tornou, não tornou foi, público, né? não foi uma parada de intervenção de períodos. Porque eu acho que na intervenção de período também a gente também teve nossas tretas. Claro. Só que nós não tinha a porra de um celular ligado na cara, né, irmão? Nós tínhamos o tempo de raiva. Ou você acha que não? Na família Riziolá, nós tínhamos nossas particularidades. Nós éramos irmãos, nós éramos uma família. Imagina, se o DBS acabou de um celular desse falando pra 150, 200 mil num bagulho, soltando. Mas maluco lá, não sei o que, sabotagem é isso, pô, o Elião também. Você entendeu? E registrou já era, né, irmão? Agora não, tá no mundo, né? Nós teve o Senhor, né? O Senhor de todos, que é o tempo, né? Ia pra casa, esfriava a cabeça, no outro dia tava todo mundo junto de novo. Sim. Desculpa aí, firmeza total. Quantas vezes eu e o Sandrão tretou? Eu falei, não vou mais colar mais na banca. Aí o Sandrão me liga, você imagina um cara igual o Sandrão ligando pra você? Ô, gordão, mano, você tá próprio comigo, cara. Você sabe como é que é, mano? É coisa de irmandade, cara. Só que, maturidade, muitas vezes cara. você com o celular, que nem o Big e o Notorious, se os caras se sentassem numa mesa, resolvia, né? Mas você começa a colocar um monte de coisa, isso daí vai se transformando numa coisa que às vezes você não consegue mais. Exatamente. E o Notorious Big e o Tupac foram dois caras que morreram assassinados. E a suspeita, que é real, porque foi da briga de Nova York com LA. Exatamente. E essa briga de Nova York com LA foi tomando uma proporção grande. E aí a gente tinha o Sug de um lado, que é um cara que também está preso, é um cara que é bem do mal, né? Não vou resumindo. Total, né, mano? O cara era segurança lá no NWA, o cara fez um crescimento junto com o Dre, com a gravadora, ganhou muita grana, e no filme do NWA, que as pessoas podem ver, que tem o Sug lá como ele era. Então você precisa entender então, a acho parada. Que ele pilhou, né? Sim, ele pilhou pra dar ruim. Pra dar ruim a parada. Ele tinha todo esse lado dele, mas foi um cara que foi empresário muito monstro, mas só que o cara não conseguia tirar aquela coisa do ego, aquela coisa de, né, meu? E do outro lado tinha Notorious Big, com o Puff, com o Didi, né? E tudo mais. Isso. Cara, às vezes eu falo pros caras, mano, nessa treta desse bololozinho dos caras, bololozinho que eu falo é assim, o bololô é os em volta. Aí você começa a destacar quem é os caras que estavam em volta. Os três homens mais ricos do hip hop é os caras. É verdade. O empresário do Big, que é o Didi. Jay-Z, que era um amigo irmão, né, do Didi ali, né, mano, com a Rockefeller. E o outro, Dr. Dre, que tava ali, que era sócio dos três homens mais ricos do rap. Só pra você entender o tamanho da dimensão disso aí. Agora você imagina os dois, que eram as estrelas principais desse jogo na época, como estaria hoje se houvesse só um papo. Com certeza, cara. Foi uma gigante. Judiação. Você entendeu? E acho que faltou isso de comunicação mesmo. Total. Foi falha de comunicação. Sentar numa mesa, colocar uma garrafa. Os caras lá e eram deixar... juntos antes, né? Não, total. Por exemplo, eu falo sempre, mano. Notorious Big pra mim, com certeza. Eu acho foda, irmão, de verdade. Eu acho o Peck um dos maiores letristas. Sim. Mas o Big, a forma como ele interpreta, a forma como ele escreve, o próprio Grandmaster Fresh, Funker Fresh, é um dos principais DJs dos Estados Unidos. Ele fala que ouvir Notorious Big é ouvir um filme. Você vê as cenas passando e ele é detalhista, então realmente ele conseguia trazer isso. Logicamente com a direção muito forte do Didi, não podemos esquecer isso. Não, com certeza, e até hoje, né? Até hoje, até você vê pelos álbuns que o Didi veio lançando depois, você vê que realmente o Didi foi muito necessário no Notorious. As bases, a forma como ele colocou Notorious, lançou Black Rob, você entendeu? Lançou um monte de gente forte. Então assim, o que eu percebo assim é que no decorrer normal da história, até hoje, mano, o Big seria um cara meio grato ao Tupac, porque o Tupac colocava ele na abertura dos shows, sempre tratou ele como um MC de nível, né? Porque o Tupac já era grande, já era gigante, com certeza, entendeu? E sempre acreditou nessa parada. Agora eu não sei o que aconteceu nessa meia curva aí, que deu essa treta aí, mas eu tenho certeza que uma mesa, uma ideia, colocaria tudo no chão e todo mundo estaria ganhando WhatsApp, né? Se tivesse na WhatsApp, entendeu? Mas não, muita gente cercando, todo mundo interessado, as vendas esquentando, vendendo pra caramba. Os empresários viram isso. Tá ligado, é foda. Fiz um cafezão aqui. Você tá maluco, irmão? Quero que você experimente com o charuto. O café, ele é tido como uma harmonização coringa, assim. Funciona com 99% dos charutos. E aí você vai ver como é agradável os dois juntos, assim, né? É muito legal. Muito foda. E que nem eu te falei, esse charuto é um charuto 100% brasileiro. Tem é como se fosse um seminário de 3, 4 dias que tem na Dânima. A Dânima é uma das maiores potências de plantação e tabaco assim, do mundo. E aí você pode ir lá e fazer o seu próprio charuto.
você degusta várias folhas de várias safras, né? Que tipo, do ano 2015, 2006, 2011, são safras reserva que eles trabalham. Mano. E aí você faz seu próprio charuto. E o interessante falar também assim, até falando para você, o público do charuto já conhece isso, mas o Brasil é uma terra para tabaco negro. Porque quando a gente fala de tabaco, o tabaco do charuto é uma espécie que se chama tabaco negro. O tabaco do cigarro é tabaco loiro. Que louco! Então são espécies diferentes, nascem em lugares diferentes, né? O tabaco negro normalmente é em lugares que tem um clima tropical. Certo. Então toda a região do Caribe, ali, Cuba, Nicarágua, República Dominicana, Honduras. Tem esse potencial aí. E Bahia também é um terroir muito legal. E aí a gente vai lá para África, tipo Camarões, tem um tabaco legal. A ilha de Sumatra, na Indonésia, tem um tabaco legal. Peru tem um tabaco legal. Então, assim, regiões tropicais. E o Brasil está inserido nisso, cara. Que louco, desde sabe assim, desde os primórdios, o tabaco ele é muito importante assim para o Brasil. Sempre foi muito importante. E não sei se você sabe, a minha avó, ela torcia charuto numa das maiores marcas de charutos que o Brasil já teve, que foi a Suerdic, que hoje não existe mais. Que louco! E ela comentava isso, que na cidade que ela morava, na Bahia, que é ali a região de Maragogipe, que é a região do Recôncavo Baiano, que é onde tem o tabaco. Muitas famílias viviam disso, né? Era emprego para quase 90% das famílias ali, era o charuto, mesmo que não fosse na Suerdic, mas já a Daniman já existia, que também está completando, se eu não me engano, 150 anos. Caramba, então é um negócio bem legal. 150 anos, irmão. Cara, que é um negócio... fita, irmão. Pô, o bagulho é centenário, irmão. Muito top. E aí como é que você faz no café, que você dá um gole? Como é que é? Você tá com o charuto e o café, você pode dar uma baforada no charuto, e aí você bebe o café, depois dá uma outra baforada, você vai ver que a mistura dos dois ali vai... É uma coisa pessoal também, né? Mas você vai ver que ali vai ser uma mistura interessante. E assim, DBS, eu vou te falar um negócio. Aqui a gente não bebe café com açúcar. Não sei se você é do time do café sem açúcar. Então, eu sou um cara que viveu a vida toda tomando café com açúcar. Até descobri um cara que falou que eu enganava o meu paladar, né? Sim, com certeza. Falava que eu era uma fraude, né? Você engana. Ele engana. Ele falou assim, pô, mas isso aqui é café com açúcar. Você tá enganando. Você quer uma coisa doce, você come uma coisa doce. E aí eu até comento aqui com o pessoal, eu sou embaixador do café sem açúcar. Então eu acho que um bom café sem açúcar você consegue sentir as notas ali e diferenciar também, né? O café tem vários também, é igual charuto, né? Igual charuto, né? Sei o que, tem um monte de coisa, e aí você consegue diferenciar ali. Muito foda. Mas é uma coisa bem legal, cara, tem muito a ver com a música, principalmente pela questão da paixão. Eu acho que tem tudo a ver. E eu também fui influenciado, né, pelos clipes. Eu sei que você também é muito fã de Rick Ross. Né? Total, Rick Ross, meu Deus. Eu até falei pra minha esposa hoje, eu sou muito fã de Rick Ross. Miami. Aí eu falei, o DBS também, então assim, a gente tá alinhado nisso aí. 2006 ali, quando nossa, mano, surge ali. E ele sempre usa. Muito louco. Mas sabe uma coisa muito interessante, cara? Que é uma coisa do americano, né? Ele pouco se preocupa. Eu já flagrei o Rick Ross num clipe. E ele tá com o charuto sem cortar. Sem cortar no bagulho. Que louco! Flagrei o gordão. Só dando aquele H, né? Tipo, sem cortar. É cenográfico. Então eles utilizam realmente como uma forma de que nem a gente falou no início, mostrar que venceu mesmo. Lifestyle mesmo, tá estralando, tá surfando no bagulho, né, irmão? É uma coisa que mas pra nós, assim, tipo, que somos charuteiros, assim, raiz, às vezes... Ia ficar bravo, né? Eu falo, pô, ele podia... Podia cortar, né? Então o pessoal da música do Brasil aí que for fazer um clipe, alguma coisa com o charuto, pode entrar em contato, aí vai ser um prazer dar uma consultoria básica pra falar, ó, vocês têm que cortar, acender o negócio. Exatamente, entendeu? Um monstro, né? Não vai comprar qualquer um, né? É um homem, rapaz, é o DG, é o Dom, né? Dom Emanuel, que louco isso aí, cara. E é muito coincidência, assim, a gente, de repente, encontrar um irmão, né, que a gente admira da música,
essa excelência, essa admiração, as pessoas, né, mano, o seu trabalho hoje tem alcançado lugares incríveis, né, e trazido pessoas, conhecimento, então, assim, é muito louco, cara, parabéns, irmão, de verdade, obrigado, mesmo, irmão. De verdade mesmo, pela trajetória, pelo que você tem feito aí. Isso tudo, de certa forma, soma, né, a gente acaba, que nem a gente fala, de repente, eu acho que o pessoal que está ouvindo você falar pela primeira vez, que de repente você teve um dom, né, de uma parada aqui no Brasil, é muito colocado como um periférico, né, como uma coisa, né, e de repente a gente trazer uma parada mais, né, que não é sofisticada, é sofisticada em termos de entendimento, de falar assim, cara, eu fui lá e conheci, eu entendo uma história, eu quero passar para você essa informação. Não é só fumaça, é muito além, é uma história agregada, né, mano? Um charuto desse aí de 150 anos de história, são pessoas dedicadas, famílias, né, mano? Pessoas formadas para se manter uma qualidade, se manter um nível, né? Pra se uma manter ciência... Assim... Então tem que respeitar, né, cara? É muito louco isso aí. Pô, que legal, cara. Entendeu? E o que você achou aí do café com charuto? Cara, achei incrível, cara. Demais, assim, eu vou até começar a tomar mais café. Agora eu tô com o meu monstro aqui, né? Eu vou começar a degustar mais charuto, de vez em quando no particular também, né, com ele aí. Sim, ele mora pertinho, descobrimos que mora pertinho, vamos lá, tá se mareando, tô conversando, né, fumando charuto, e aí a gente vai começar cada vez mais ter esse acesso aí. Sim. E é a primeira vez que eu tomo, tá? E bem interessante mesmo, interessante. Tudo a ver mesmo, harmoniza total, né, cara? Que legal. Top. Legal demais. E assim, uma das coisas que eu sempre fiquei muito curioso é que eu assisti um filme uma vez, eu não lembro se não foi um filme ou uma série, que mostrando que a gente aqui da região, aqui nossa, aqui, teve muita influência no mundo, né? Sim. Essa questão do hábito do charuto, do tabaco e tudo mais, né? Os índios e tudo mais. Sim, e é isso mesmo, né? Para você ter uma ideia, o tabaco ele foi descoberto pelos ocidentais, né? Em 1492, quando Colombo chegou na América. Então, o tabaco ele é conhecido como chave das Américas, para você sentir. Então, por que chave das Américas? Quando Colombo chegou, primeira coisa que ele recebeu foi hostilidade. Então, ele foi para uma outra região, e nessa região do Caribe que ele chegou, ele pediu 2 voluntários da tripulação, que eram Luiz de Torres e Rodrigo de Jerez. Ó, vocês vão lá ver se os índios são legais, como é que vai ser a recepção dessa vez. E aí eram os índios taínos, esses caras, os caras pacíficos, que eles usavam o tabaco já como instrumento religioso. Então tinha ali um xamã que ele conversava com os deuses e ele usava o tabaco para conversar com os deuses. E ele pediu autorização, né, para os deuses para falar, a gente mata esses caras ou deixa esses caras viver aí, e foi dado ok. Vou dar ok para deixar os caras vivos. Esses 2 caras foram os primeiros que tiveram contato com o tabaco, que naquela época, muitos anos atrás, eram charutos rústicos e eram fumados em pipa também, que é como se fosse um cachimbo. Exato. Tinha outras formas de usar o charuto. Tem até um vídeo que eu fiz aqui pro meu canal, que é por que os charutos são utilizados em rituais religiosos. Que louco. Então, assim, o tabaco negro ele já foi descoberto, já envolvido com isso. Daí pra frente, o que aconteceu? Para resumir a história, foram exterminados esses índios taínos no futuro, né? Depois. E eles acreditavam, uma coisa muito interessante, eles acreditavam que a vida dependia de 3 substâncias: saliva, sêmen e tabaco. Eles acreditavam que todo ser humano tinha tabaco no sangue. Então você vê como a importância é muito grande. Então, depois isso foi levado para o Ocidente, para a Europa, né? E aí os ocidentais tiveram um contato com o mundo charuto, e o mundo charuto foi se formando. E sempre foi uma coisa muito premium, né? Uma coisa muito elitizada. Mas é o que eu sempre falo nos meus treinamentos, nas minhas aulas, já falei aqui. A gente nunca pode esquecer que o charuto é feito por mãos humildes. Exatamente. Ele é um produto elitizado. O Rick Ross usa. Exatamente. O Winston Churchill, que era um dos maiores aficionados do mundo, ele um grande fumador de charuto. Mas esse charuto, ele é feito por mãos humildes, então é um produto que depende de muito respeito, né? Exato. E uma outra coisa interessante de falar, DBS, que já vai um pouco dessa parte religiosa, quando o charuto é utilizado num ritual religioso, que não é em uma nem 2 religiões, são algumas pelo São mundo algumas, aí, é verdade. Por que ele é utilizado? Porque, em resumo, aqui tem as maiores energias do planeta Terra, da vida, porque aqui você está em contato, quando isso daqui é uma planta, está em contato com a terra, tem um elemento vegetal,
fica em contato com o sol e contato com a lua, energias incríveis. Cara, incríveis. Depois que esse produto está pronto, ele tem contato com o ar e ele tem fogo. Meu Deus, então, assim, todos os elementos. Falta até algumas coisas nesse vídeo, eu explico melhor, que eu entrevistei uma pessoa que entende muito dessa parte, mas é interessante dizer isso. Então, assim, não é somente não é uma coisa qualquer, digamos assim. Então eu sempre peço para as pessoas, existem vários tamanhos de charutos, né? E a gente está fumando aqui um robusto, é um charuto de uns 40 minutos, adequado para o momento aqui. Existem charutos de 2 horas, então eu sempre acho uma judiação quando o cara deixa o charuto... Ninguém é obrigado a fumar até o final, mas é uma coisa que demora tanto tempo para ficar pronto, passa por tantas mãos, é um processo, tem um trabalho né, tão cara? artesanal e é feito 100% à mão, né? Que loucura. Então cada um tem um DNA diferente, Nossa, né? muito louco. É uma história muito legal. Então eu sempre fui apaixonado pelo charuto, desde 2004 eu comecei a fumar, e eu já cantava essa época, que eu comecei a cantar com uns 16, 17 anos, e nas quermesses, no negócio. E eu tinha um gravadorzinho e eu usava o fone de ouvido. Descobri que o fone de ouvido virava microfone. Que louco! E aí eu gravava umas fitinhas lá, uns rap ruins, mas é assim que começa, né? E aí eu comecei, e eu sempre gostei de charuto desde essa época, inclusive por saber da história da minha avó faleceu, eu era muito, assim, criança, e saber da história da minha avó eu sempre fui curioso, sempre gostei. Quando eu comecei a fumar charuto, eu comecei a estudar desde aquela época. Então eu já tinha um caderninho que eu anotava os charutos que eu fumava, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que era forte, o que não era, cubano, não sei o quê. Então desde aquela época eu já vinha estudando. E eu lembro até uma história interessante, quando eu lancei meu segundo disco, que eu tô fumando charuto na capa. Exato. E as pessoas falaram assim pra mim, inclusive eu tinha uma assessora de imprensa na época, ela foi contra. Ela falou, todo mundo vai pensar que você tá se achando, que não sei o que. Eu falei, mas você tem que entender que não é um negócio que eu tô aqui, que nem, por exemplo, o Rick Ross da vida. Ele não é um grande aficionado. Nos Estados Unidos tem muita gente conhecida como Michael Jordan, Karl Malone, Jennifer Lopez, são fumadores de charuto. Agora, alguns rappers a gente sabe que não é, que ele é cenográfico, é pro clipe, pra mostrar poder Falou tudo. Então, assim... Aí eu falei pra ela, não, mas é um negócio que eu realmente gosto, eu quero mostrar isso e tal. E no final das contas, a minha opinião que valeu, e a gente lançou o disco assim. Não sei como o mercado da música recebeu, porque eu já sempre fui diferente. Exatamente, com certeza. Então eu falei, uma coisa a mais, uma coisa a menos, pelo menos chama atenção. E aí depois que eu vi estudar, aí eu deixei um pouco a música mais de lado, né? Eu sinto que minha missão está cumprida, mas eu também não fecho portas, né? Mas eu sinto hoje, tenho outros afazeres assim que me ocupam bastante tempo. Eu sinto que a minha missão está cumprida. Mas o charuto fez parte de toda essa história. Então é muito inspirador para você escrever. Você que escreve também. Se você um dia escrever uma letra, se você fumar um charuto, você vai ver que o tabaco ele tem isso físico, né? Nem muito tem o místico, mas o tabaco ele vai entrar em contato com o seu corpo ali, com o seu sistema nervoso, e ele vai te relaxar e ele vai te inspirar. Você se sente bem. Pode ver como a conversa flui de uma forma diferente. Então, assim, toda essa mística que está em cima, realmente eu fiquei apaixonado, mas o que me mostrou isso lá no início foram os videoclipes e os filmes, que nem o filme do Scarface. No filme, um dos filmes que eu mais gosto, que é o do O Poderoso Chefão, eles fumam mais cigarro. Né? Eles já estão na época do cigarro. Mas o Tony Montana veio de Cuba. Pô, o Tony Montana não é exemplo pra ninguém, pessoal. O filme é muito bom. É bom. Mas ele metia na charuteira. Ele já veio, o cara veio de Cuba, então ele fuma charuto e os clipes também. Então, assim, a gente sempre gostou, e isso que trouxe. E até uma coisa que a gente tem que comentar aqui. O hip hop, o rap, é um dos gêneros musicais que mais mostra charuto e que mais valoriza o charuto. Pessoal, vocês podem colocar nos comentários aqui videoclipes de outros gêneros musicais, mas eu sei que o blues e o jazz também tem uma simpatia muito grande pelo charuto e pelos destilados em geral, mas eu acho que a grande cultura urbana,
que tem o reggaeton e tem o rap. Ele é um grande divulgador Total, assim, do irmão. charuto, concorda? Total. O rap tem o elemento, o hip hop em si ele tem esse elemento muito forte, né? E essa coisa de cruzar culturas, né? O cara vai lá, traz o break de um lado, aí o cara traz o MC que de repente vem da Jamaica do outro, né? O DJ, aí vem o grafite que já vem de outras vertentes, e acaba juntando um bololô só, né? Aí dentro da cultura mexicana já tem os lowrider, que acaba agregando. Então assim, a gente acaba trazendo muitos elementos, né, cara? E o charuto é uma parada que tá nisso, né? Que consegue trazer essa coisa de, principalmente, logicamente, sempre muito usado na questão da caramba, cresci, aí ó, tô tendo acesso, tá ligado? Sim. Pô, é da hora isso aqui, rapaziada, olha o carro que eu tô andando, né? Mas é que nem a gente acabou de falar, é uma parada que não é questão só social, é uma questão mesmo de, pô, é muito louco esse momento que eu tô vivendo aqui, cara. Tô podendo trocar umas ideias, aprendendo. E o charuto dando, não tem um barato lá que você coloca lá no reloginho, ele dá esse tempo, ele dá essa pausa, né? Ele consegue dar essa pausada, né? Quando você quer acelerar demais, ele fala, opa, calma, meu parceiro. As coisas estão acontecendo, tá tudo certo, tá funcionando. Você dá essa relaxada, né? É muito legal, cara. É um elemento muito louco, cara. É muito legal. Eu acho que é uma coisa que tá lado a lado ali com a arte também. Você vê anilhas espetaculares, tem a coisa artística, as caixas são lindas, então é uma coisa que realmente é uma paixão muito grande, cara. E, irmão, quero agradecer, espero que você volte mais vezes. Mano, a gente vai se trombar muito mais, cara. A gente, na verdade, tá tão perto, né, irmão? Mas a gente vai se trombar muito mais, não só pra falar de charuto, mas também pra falar de coisas que dá pra agregar, né, a esse movimento, de popularizar mesmo esse momento, né? Sim. Popularizar momentos como esse. Então, assim, às vezes a gente tem fórmulas, né, de muitas vezes dentro dos clipes, dentro das paradas, e eu quero você ali com nós ali, né, cara, trazendo da forma certa. Sim, correta, né? Sempre já que vão apresentar da forma correta, né? Então, assim, trazendo o charuto, que já faz parte, né? Mas, de repente, às vezes, de forma nacional, a gente pode melhorar isso daí. Com certeza. Intensificar, né? Com certeza. Porque outras pessoas têm experiências como essa, entendem a história, se apaixonem, né? Que nem você se apaixonou. Sim. E agora, eu, por mais que era raso ali, fazia parte disso tudo, eu estou muito mais interessado. Agora eu já vou me debruçar muito mais, querendo aprender mais, querendo entender mais. Isso é muito legal. Bom, tamo junto, pode contar comigo. Vou deixar aqui sua rede social, Instagram, do DBS Gordão Chefe. E, cara, esse cara aqui é um espetáculo. Satisfação. É uma pessoa que muito comunicativa, sempre admirei. Você faz outros tipos de vídeo também, falando de vários assuntos no seu canal. Também vou deixar aí na descrição o seu canal no YouTube. Parabéns também pelo último vídeo que você gravou lá no campo de golfe e tal. Legal. Eu me identifico com o seu trabalho, que você se preocupa com a estética e você faz um negócio original. Sempre teve esse seu DNA. Todo mundo sabe que a música é sua, você nunca foi atrás de imitar ninguém. Da hora, satisfação. Tem seu estilo. Então, cara, pra mim é um prazer enorme resgatar essa minha raiz aí com a música rap e ter um cara espetacular que nem você aqui no canal, cara. Você sabe que você é sensacional, né, cara? Vocês fizeram um movimento muito louco, movimentação que vocês fizeram. Pô, até mesmo a parceria que você tinha com o Cabal também foi muito importante. Sim. A parceria que você teve com a rapaziada da época foi muito importante. A movimentação como vocês fazem, de base, de música, de pista, de tudo, foi um bagulho que movimentou muito, irmão. Você não tem noção o quanto. Muita coisa que depois que criou passagem, né? Que eu falo sempre que o sertanejo desde os anos 70 ali movimentando, né? Muito do circuito que esse sertanejo fazem é uma parada que surgiu lá atrás. E o hip hop foi isso também. Ele começou a criar caminhos e você é um dos caras que trouxe esses caminhos. Que legal. Muito lugar que essa rapaziada passa aí pra ter certeza que o DJ especialista tava ali. Certeza, lapidando, tá ligado, né, a estrada. Entendeu? Então é isso. Pô, que legal, bom saber, de cara. verdade. É muito importante essas informações aí, porque a gente sabe que é um negócio que é movido a amor e paixão mesmo. Amor e paixão. E tudo que eu fiz, eu sou orgulhoso, assim, tá cara. Maluco, porque eu acho que o ideal nunca foi ficar rico e famoso. O ideal foi realmente cumprir a missão. Escrever uma página, escrever as páginas necessárias, porque é uma história de diversas mães, né? De diversas pessoas, de diversas colaborações. E pode ter certeza que você tá lá, irmão. E uma coisa que eu vou te falar pra gente finalizar aqui, tudo na nossa vida tem um porquê. Você sabe que ter lidado com o público, e a gente fez show para 20 pessoas, fez show para 50 mil pessoas. Exatamente. Isso me ajuda hoje a estar aqui falando com você. Exato. Me ajuda a fazer os eventos, os treinamentos de charuto. E em várias frentes. Então, assim,
ter feito parte da música, além de tudo que a gente conquistou, foi praticamente uma faculdade ali de comunicação, de falar com o público e pessoal, falar com o público do rap não é fácil. Não é fácil. Nossa, é um dos mais difíceis, ainda mais na época antiga. Não, na época lá, hoje tá mais suave, mas na época lá é porque tinha toda uma postura sendo cobrada, toda uma coisa, né, irmão? Então, realmente, você pode ter certeza que o homem não é pra amador. Como diz, né, essa parada não é pra amador, né, mano? O Brasil não é pra amador, o rap, então, imagina. O rap é um então, pouco... assim, realmente, tanto como era o DG especialista, depois puxa aí, tá? Tá ligado? O bicho era foda. E é muito louco ver o trabalho que você tem desenvolvido hoje aí. Senhor Dom Emanuel, né, mano? Dentro dessa área aqui. De excelência, né, irmão? No rap foi de excelência e aqui não é o contrário, né? Você é um cara de excelência, isso é muito bom. Muito obrigado, meu irmão. Aqui, de verdade. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos que ficaram até aqui. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o joinha. Até a próxima. Um abraço. Negou.